Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sugiro que você assista a primeira parte que eu vou deixar aqui nos cards em algum lugar, onde eu falo sobre a visão científica a respeito das experiências de quase morte. E para quem já assistiu, eu acredito que foi possível compreender que os estudos feitos foram com pacientes cujos diagnósticos de morte clínica foram comprovados por aparelho, isto é, o cérebro estava em inatividade e, portanto, não havia a possibilidade da consciência estar naquele corpo físico. Ok, mas e depois? O que acontece depois de passar para o lado de lá? Retornamos para cá? Ou ficamos dormindo até o juízo final? Então, nesse vídeo, eu vou abordar a hipótese da existência de reencarnação e eu vou dar apenas uma pincelada com a visão do espiritismo de Allan Kardec, que, por sinal, dá bastante ênfase na ideia do voltar para melhorar, e eu vou estender um pouquinho mais na visão do cristianismo, que, por sua vez, nega a existência da reencarnação. Mas afinal, existe embasamento bíblico para a reencarnação? Antes de entrar definitivo no assunto, o que significa reencarnar? Seria viver novamente na carne, ao invés de a carne viver novamente. E essa ideia não é de Allan Kardec. Remonta a milênios, na verdade. Mas, a grosso modo, podemos dizer que Allan Kardec foi quem fez o melhor marketing. E, em meados do século XIX, o mundo começa a olhar para a espiritualidade com outros olhos, depois da publicação do Livro dos Espíritos. Para Kardec, a reencarnação é compulsória e ocorre com o propósito de evolução espiritual rumo à perfeição. Sendo que para uns ela acontece como um castigo ou expiação, enquanto para outros é uma missão. Eu destaquei 4 pontos que merecem um questionamento posterior em outros vídeos, para a gente não estender muito esses vídeos sobre a reencarnação especificamente. Eu vou fazer um resumo. O primeiro ponto, a reencarnação ou a palingenesia só acontece em grau evolutivo nos reinos. Isto é, um espírito que desencarnou de um humano não pode retornar à Terra no corpo de um animal, bem como nos reinos vegetal e mineral também. Dizem as más línguas que na edição revisada do livro dele, em 1857, ele vem dar uma aliviada nesse conceito. Mas o fato é que os espíritas são unânimes em defender que só há evolução, jamais involução. A minha opinião, sinceramente, eu acho que isso é como passar a mão na cabeça de menino que só faz caca. Por que eu penso isso? Porque se não há involução, fica fácil. Pode-se levar uma vida sem propósito algum e voltar depois para consertar, sem grandes consequências. Mas o fato é que, segundo o Espiritismo, jamais voltamos à Terra no corpinho de um rinoceronte, por exemplo, ou de um brócolis. O segundo ponto é que ele dá a entender que a alma e o espírito são a mesma coisa, apenas mudando o nome para alma quando o espírito está encarnado. Existem outros estudos de escolas iniciáticas que têm outra visão entre alma e espírito. Também é assunto para outro vídeo. O terceiro ponto que merece questionamento também é que Kardec afirma que caso um espírito desencarne, qualquer outro espírito que venha a ocupar o corpo recém-abandonado será um obsessor. Mas e os entrantes? Né? Também é assunto para outro vídeo. O quarto ponto é a explicação de Kardec sobre os motivos da reencarnação. Então, ele explica sempre no sentido de trazer o fenômeno para o espiritismo, como se estivesse sempre fazendo caber na doutrina espírita. Resumindo, é um conceito bastante dogmático, embora muitos adeptos afirmem
que o Espiritismo não é religião. E se a encarnação é um fato para o Espiritismo, o cristianismo atual, por sua vez, rejeita com todas as forças a ideia de que voltamos para cá em outro corpo. Mas, segundo a história, não foi sempre assim. Alguns historiadores e até algumas escolas de iniciação dizem de que sim. E se costurarmos os pontos, as histórias são muito convincentes. Mas também é um tema bem longo e que vale um vídeo inteiro só para ele. Aí, quando dizem que a palavra reencarnação não consta na Bíblia, é verdade, pois esse termo reencarnação só foi criado em meados do século XIX por um grupo de cientistas europeus, entre eles Allan Kardec. E a Bíblia já tinha sido terminada há 18 séculos. Mas existe uma palavra que antecede o termo reencarnação, que é a palingenesia. Tem um livro à venda na Amazon, que é A Chave Perdida, que é a palingenesia na Bíblia. Eu vou deixar o link na descrição. Quem quiser comprar o livro, é um livro bem barato e de fácil leitura. Enfim, a palingenesia tem a etimologia de duas palavras gregas, palin e gênesis, de novo em geração, regresso à vida depois da morte, isto é, reencarnação. Porém, ela está traduzida errada na Bíblia pela palavra regeneração, uma consequência das gerações ou reencarnações, mas não a própria regeneração. E quem que disse isso? Então, nós temos um professor de grego, doutor em Bíblia em Roma, o padre Carlos Torres Pastorino, autor do compêndio Sabedoria do Evangelho, que são 8 volumes. E para ele, a tradução de palingenesia na Bíblia, por regeneração, ela foi forçada para ocultar o sentido reencarnacionista do contexto. Tá? Então, quem está dizendo isso não sou eu, né? É um padre que é professor de grego e doutor em Bíblia em Roma, ok? Então, retomando. Se diz que o segundo concílio de Constantinopla, em 553 d.C., resolveu eliminar a ideia de reencarnação, a substituindo pela ressurreição, e que o motivo foi para atender às exigências do Império Bizantino. Aí você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver as questões políticas com reencarnação? E na verdade tem tudo a ver. Mas eu também não vou me ater nisso por hora, senão o vídeo vai ficar com umas 3 horas de duração. E então o concílio decidiu rejeitar o pensamento de Orígenes de Alexandria, que foi na verdade um dos maiores teólogos já vistos na história da humanidade. E depois de Orígenes, teve São Gregório Magno, que foi papa de 590 a 610 e que tinha grande prestígio entre os cristãos primitivos, e ele era reencarnacionista. E mais, muito depois, o padre Gino Concetti, que era de uma ordem franciscana, também entendia que é possível se comunicar com os mortos, com os espíritos, né? E temos ainda o padre François, que estudou os hieróglifos egípcios, assírios, babilônicos e hebraico. Em 1983, ele publicou o livro Os Mortos Nos Falam, onde ele relata suas vivências na época das pesquisas da transcomunicação, que é o sistema que permite o contato com os espíritos através de aparelhos eletrônicos. Mas, mesmo assim, o cristianismo hoje rejeita a reencarnação. E, por outro lado, defende que existe a ressurreição do corpo material. Particularmente, eu entendo a ressurreição de uma forma diferente do que os cristãos em geral. Mas continuando, afinal, existe base no Evangelho para a reencarnação? No Evangelho de São João, capítulo 1, no verso 21, consta assim, que eles perguntaram para João Batista, né? Então, tu é Elias? Ele disse, não sou. E tu és profeta? Ele respondeu, não. E ele não era mesmo Elias. Eram corpos distintos, pessoas distintas, mas o espírito era o mesmo. Pois lá em São Mateus, capítulo 11, verso 14, Jesus confirma isso, dizendo, e se quereis dar algum crédito, é este o Elias que havia de vir. Ele estava se referindo a João Batista.
E de novo, em São Mateus, no capítulo 17, no verso 12, Jesus fala: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E tem várias outras passagens também no Antigo Testamento que dão margem a esse entendimento. E aqui eu queria fazer uma outra observação. Você sabia que o cristianismo é a irmã do meio entre as 3 religiões abraâmicas? A religião mais antiga entre as 3 monoteístas é o judaísmo, seguida do cristianismo, e a caçula delas, que é o islamismo. E um fato curioso: adivinhe o que o judaísmo tem como forte conceito? Isso mesmo, a reencarnação. E isso constava já na cabala judaica do século XIII. Os judeus entendem que existe a reencarnação, mas eles acreditam também na ressurreição do corpo material, inclusive com um conceito semelhante ao do cristianismo, o que, em minha opinião, acaba meio que não fechando a conta, pois, nesse caso, qual espírito e alma habitariam tantos corpos, já que reencarnamos diversas vezes? Teria que estudar a cabala. Provavelmente eles têm um fundamento plausível que encaixe as duas coisas, mas teria que estudar a cabala a fundo para tentar achar a lógica disso. E por isso que eu entendo a ressurreição com outro sentido. Mas eu não vou me estender aqui para não perder o foco. E eu vou fazer um vídeo sobre esse ponto de vista também, ok? Mas então você poderá dizer que em Hebreus 9:27 consta: ao homem será dado morrer apenas uma vez. Certo, eu concordo, mas você já parou para pensar que nesse caso realmente quem reencarna não é o homem? Não seria a persona, não é a pessoa, é o espírito que reencarna. E em cada nova encarnação tem um nome diferente, uma aparência diferente, uma informação genética e psicológica diferentes, nome, CPF diferente, etc. Então, não é a pessoa que encarna, mas sim o espírito. O fato é que para muitas pessoas, o véu do esquecimento está rasgando. E se isso começar a acontecer com mais pessoas, as instituições religiosas estarão em perigo de desabar como um castelo de cartas, porque muitas religiões funcionam como controle mental. E se a humanidade soubesse da verdade, com certeza o mundo seria outro. Mas e aí, o que você acha? Então, no próximo vídeo, que será o terceiro vídeo dessa sequência, eu vou abordar a hipótese da reencarnação sob o prisma das religiões orientais, que são conceitos um pouco diferentes do conceito de reencarnação que o espiritismo tem. Por hoje é só isso. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau!